Hoje, na Escola do Amor, saiba como os traumas passados podem afetar seus relacionamentos. Teve uma fase que eu sentia raiva dele, eu não sei se juntou todo o meu passado que veio à tona, né? O casal Aline e Carlos sofreu isso na própria pele. Ela começou a me tratar estranho, eu ia beijá-la, ela virava o rosto. Também fomos a campo decifrar o novo vocabulário dos jovens. É crush, é top, topperson. Esse tal de crush aí, que eu fico assim, mas o que é isso? E ainda, um bate-papo sem censura com quem foi traído e quem traiu. Eu não gostei de ser traída, porque eu dei o meu melhor, eu queria receber o meu melhor. É agora, na Escola do Amor. Olá, alunos, sejam bem-vindos. A Escola do Amor Inteligente já está no ar. Chame a sua esposa, marido, filhos, aquele amigo que nunca deu certo no amor, porque hoje tem assunto para todo mundo. E agora temos a ajuda extra dos nossos professores Renato e Cris para comentar as notícias, o 3x4 Love School. E vai ser 3x5, né? Tem uma participação especial hoje. Mais uma participação. Seven. Mas a participação do Seven vai ser assim, sem comentários. Ou então para soltar os cachorros. Notícias. Ao vivo, soltar os cachorros ao vivo. Nós vamos começar falando sobre uma pesquisa bem controversa. Eu quero muito saber a opinião aqui do Renato e da Cris a respeito dessa matéria. Sabe aquela história de que as pessoas traem porque a vida sexual com o parceiro está ruim? Caiu por terra. Segundo um novo estudo realizado por uma universidade da Flórida, ter uma vida sexual positiva no relacionamento pode aumentar a probabilidade de alguém buscar uma fé. Para o estudo, os pesquisadores entrevistaram 233 casais recém-casados. A pesquisa levou em conta detalhes íntimos como satisfação com a relação, comprometimento e fidelidade ao longo de um período de 3 anos e meio. Além das informações coletadas, a equipe também aplicou alguns testes e os resultados foram surpreendentes. As mais satisfeitas foram as que demonstraram maior propensão em trair. Tudo porque, segundo o estudo, o contato com um bom sexo faz com que as pessoas tenham vontade de buscar cada vez mais experiências sexuais positivas, independente de como se sentem sobre os maridos ou as esposas. Também se chegou à conclusão que as mulheres que se sentem menos atraentes têm mais vontade de trair, já que ficam sempre em busca de autoafirmação. Ao contrário dos homens, que quanto mais se sentem atraentes, mais traem. E por último, a vida sexual anterior ao casamento também pode influenciar. Homens que tiveram mais relacionamentos curtos têm mais chances de trair, enquanto para mulheres a situação se inverte e são aquelas que menos experimentaram antes do casamento as mais propensas a ter uma fé. É bem controverso, eu queria saber... Eu discordo completamente com essa pesquisa. Somos dois. Eu acho, Renato, que eles pegaram pessoas que nunca ouviram falar do amor inteligente, tá? Pessoas que têm aprendido esse amor burro que o mundo ensina através das novelas e dos seriados, dos filmes e das celebridades e fizeram uma pesquisa com essas pessoas. E é claro que vai dar esse resultado aí. Com certeza, o que eles acharam está associado a outros fatores. Se você colocar um casal que está bem ajustado sexualmente, tem vida sexual muito prazerosa, isso vai, em si só, gerar interesse em outras pessoas, eu não acredito que isso seja um fato. Eu acredito que, se isso estiver associado a outros fatores, como foi falado na pesquisa, um passado de vida sexual ativa, né? A pessoa está acostumada a ter outros parceiros, esteve na vida, antes do casamento, a ter outros parceiros. Então, ela já teve aquela experiência de variedade. Ela quer, talvez, voltar àquelas experiências do passado. E não só isso, né? O caráter da pessoa. Às vezes, o casal já traiu, né? Aquela pessoa já traiu durante o namoro. São fatores que não estão falando aí na pesquisa. Então, você não pode pegar só uns dados e achar que todo mundo que está dentro daqueles dados, porque senão nós seríamos vai generalizar, dessa pesquisa né? aí. Porque a pessoa vai parar assim para pensar. Então,
não existe, né, a fidelidade dentro do casamento, então se está ruim ou se está bom, então não tem problema, vai sempre trair. Gente, tem que ter muito cuidado com essas pesquisas, porque às vezes as pesquisas até promovem uma coisa errada, né? Porque se a pessoa pensa assim, então isso está acontecendo, então eu sou assim, então eu tenho predisposição para atrair. A única coisa que eu concordo, entre aspas, com a pesquisa é o seguinte: nem todos os casais que estão bem sexualmente falando nunca vão trair. Isso não é uma regra. Em si só não impede. Exatamente, né? não impede. Então, como também não creio que é a coisa que vai levar à traição, exatamente. É uma combinação de fatores. O que realmente impede a fidelidade, impede a infidelidade, é o caráter da pessoa, a decisão de nunca tomar essa atitude burra, que não faz nenhum sentido para a vida de quem trai e nem para quem é traído. Perfeito. Isso aí. E agora, eu estou aqui curiosa, né, para saber o comentário da Cris e das mulheres também que estão nos assistindo em casa. Olha só essa próxima reportagem, que vem lá da Finlândia, uma ideia bem inovadora. Acompanhem só. Pensa numa ilha linda, repleta de mulheres dispostas a trocar boas energias. Pois é, essa ilha já existe e lá será proibida a entrada de homens. Trata-se da Super She Island, um retiro particular na costa da Finlândia da empreendedora Christina Roth. De acordo com ela, o objetivo é que as mulheres passem férias em um destino longe das pressões da sociedade e adotem uma energia exclusivamente feminina. Ela diz ainda que se você se cercar de mulheres incríveis, vai absorver o que há de melhor e se tornar incrível também. A ilha acomoda 10 pessoas em 4 cabines de luxo, oferecendo atividades de bem-estar e oportunidades de união. Antes que alguém fique muito animado, vale a pena saber que não é possível reservar um lugar automaticamente. Roth escolhe as visitantes a dedo, através de um cadastro feito pelo site. E o principal critério é que ela seja uma mulher otimista, bacana e de personalidade incrível. Já começou ou vai começar essa? Não, pelo que eu li, vai ser em julho. Em julho agora? Já tem mulheres se inscrevendo. Não que nós estamos promovendo isso aqui, né? Porque eu vejo assim, que é muito estranho. Porque a princípio, quando você ouve a ideia sobre essa ideia de uma ilha, que você poderia ir com as suas amigas e ficar à vontade, eu acho legal, né? Poxa, eu tenho amigas que gostaria de ficar 1 dia, 2 dias numa ilha com elas. Agora, não parece ser isso o caso aqui, né? Você vai ser escolhida e você não vai poder levar seus amigos. Você vai ter que ficar lá com outras mulheres. Aí eu não entendo por que eu iria querer ir para uma ilha conhecer outras mulheres, né? Só porque elas são bacanas. Nunca é ruim, nunca é demais se estar rodeado de pessoas positivas, como foi falado ali. Tem que ser pessoa positiva, tem que contribuir e tal. Você tem que estar num nível de poder estar bem com você mesmo para contribuir com outra pessoa. Mas se você já está bem, para que você vai querer? Só se você tem amigas, ajudar outras pessoas. Se você já tem amigas. Agora, se você é uma pessoa sozinha e você realmente precisa de amigas, claro, tudo bem. Aí você vai ser escolhida. Então, assim, eu achei estranho essa questão. Não é quem quer ir, essa limitação. É ela que escolhe quem vai. E vai colocar todo mundo em 4 cabines. Não sei se é legal, né? Com estranhos, né? Com estranho, porque pelo que eu entendi, a ideia fica todas juntas ali, né? Então, realmente, não dá para entender muito. Porque se fosse um day spa, né? Como você falou, com as amigas, aí a conversa é outra, né? A gente relaxar um pouquinho, né? Ficar ali tranquila, realmente isso E para que numa ilha, né? Sai muito mais barato, né? Ir no cinema com as amigas, sair e passar um dia com quem você já conhece, né? Mas nada contra. Quem quiser que vá, eu pessoalmente acho que vai ficar muito chato sem homem lá. Eu também acho, Renato. Sinceramente, eu também acho. Como se ficaria chato se fossem só homens lá também. Se fosse, exatamente. Você já viu um filme só com um homem de chapéu? Eu acho horrível. Eu não consigo assistir esses filmes que só tem homem. Os westerns, os faroestes. Ok, tá bom. Se o Seven pudesse falar, hein? A última nota de hoje é sobre mais um dos problemas que o divórcio pode trazer, que muitos nem lembram. Veja o que aconteceu com essa ex-esposa. Quando um casal decide pelo divórcio, precisa estar preparado para enfrentar problemas. Olha só esse caso.
Uma mulher da cidade de Marília, no interior paulista, foi condenada por uso indevido do sobrenome do ex-marido. As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O casal se separou judicialmente no ano de 2000, mas ela não alterou os documentos e ainda fez dívidas que não pagou. Conclusão, sujou o nome do marido e foi parar no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. O juiz estabeleceu um prazo de 30 dias para ela providenciar as alterações de todos os documentos e voltar a assinar o nome de solteira. Caso contrário, terá que pagar multa diária de R$10 mil, além de indenização por dano moral no valor de R$5 mil. Aqui, eu vou dar uma de Seven, sem comentários. Porque realmente ela errou. Se você se divorcia... Uso indevido. Aqui a questão, eu creio, não é que ela ficou usando o sobrenome do marido, que eu acho que, legalmente falando, não há problema. Mas ela usou indevidamente, ou seja, provavelmente usou o nome dele para fazer dívidas, etc. Isso realmente não está legal, né? Não sei, assim, tem um arzinho, assim, um pouquinho de vingança, pode ser. Lá no fundo tem esse arzinho de vingança, mas agora ela que vai pagar, né? Ela que vai pagar. Virou, né? 15 anos com o nome dele, não é um detalhe que a pessoa esquece por 15 anos e acumulando dívida, né? Agora ela que vai pagar o pato. Mas acho melhor fazer igual o Seven, não tem sobrenome, só o primeiro nome. Aí não tem problema. E melhor também não separar, né? Resolver o problema para não passar por isso também. Melhor ainda. Professores, muito obrigado por ajudarem aí em mais um 3x4 aqui no programa. Prazer. E mudando totalmente de assunto, agora nós vamos dar um pulo no universo à parte, o mundo dos adolescentes. Para eles, tudo é diferente. As roupas, o cabelo, o comportamento, a música e, claro, as palavras. E hoje elas mudam tão rápido que é quase impossível alguém de outra geração acompanhar. A Patrícia e o Valber, que levam o projeto Namoro Blindado para dentro das escolas, foram conferir de perto como é que a gente pode entender melhor essa linguagem. Mas não foi fácil não, olha só. E hoje na Escola do Amor... Só um minutinho, pessoal, desculpa. Deixa eu ver aqui, estão me ligando. É a Bela, bem. Gente, perdão que é a nossa filha. Só um momento, por favor. Papo, suave. Vou colar na Gumanta Teté, que o arroba dela tá assim, zoado. Ah, e eu vou pegar a mão aí na sua carteira, tá? Mas... Se pá, eu chego às 6. Beijo. Entendi nada. Nem eu. E vocês entenderam alguma coisa? Mas hoje, na Escola do Amor, nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. Será que os pais, eles têm entendido a nova linguagem dos jovens? Afinal, as gírias distanciam ou aproximam os filhos dos seus pais? E para falar dessa nova linguagem dos jovens, nós viemos aqui à casa da família Rodrigues. Eu tenho o prazer de estar aqui com os senhores. Senhor Aguinaldo, tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Alguma vez elas apareceram com alguma coisa assim, falando que o senhor não entendia nada? Rapaz, hoje em dia, o linguajar da mocidade hoje está totalmente diferente da minha época, né? E a mãe? O que a senhora já ouviu delas que não entendia absolutamente nada? Esse tal de crush. O crush? Esse tal de crush aí, que eu fico, o que é isso? A senhora já descobriu o que é o crush e quem é o crush? Não, ainda não. Assim, ó, quem é não apareceu ainda, entendeu? Só o que é. Só o que é. E vocês explicam para os pais, assim, a linguagem, a gíria de hoje em dia? Assim, se a gente não explicar, eles não entendem o que a gente tá falando. Então tem que andar tipo com um tradutor, entendeu? Mas onde vocês aprendem? É na internet, é na escola? Onde vocês vão conhecendo essas novas palavras? Um pouquinho em cada lugar. Assim, às vezes você tá na rua e você ouve, aí você fica se perguntando o que é aquilo, aí depois você vai pesquisar e você descobre, aí você fica tipo, gente, não tem lógica, nexo, sabe? Quer dizer que então entre vocês também tem palavras que vocês não entendem? Sim. Agora, pai, o senhor disse que elas conversam uma gíria que o senhor não usava lá atrás. Como é que o senhor chega a um entendimento com essas moças? Quando comigo assim, elas não vêm com gíria porque elas sabem que eles não vão entender. A conversa aqui é outra, então elas têm que conversar o normal comigo, porque gíria, eu falo assim, ó, vocês falam com gíria com as patotas de vocês, comigo não. Então é outra gíria, viu? Até o pai tem. Então é assim, a gente procura
procurar um jeito melhor de comunicação, né? É melhor você se interagir, virar jovial também e estar sempre conversando para que não ocorra outras coisas graves por falta de entendimento. Agora, mas vocês têm a disposição de explicar? Vocês querem que eles entendam ou vocês preferem falar em códigos? Assim, às vezes é meio difícil até explicar, porque pra você, tipo, quando você fala, você sabe o que significa. Só que pra você explicar pra outra pessoa o que significa, ainda mais quando é seus pais, fica uma coisa um pouco mais complicada. Assim. E tem uma diferença entre a geração da Jennifer e da Lindsay? Tem demais, demais. Eu não tive... Não precisei ter tanto diálogo com a Cindy, com a Jennifer e o Jonathan, como eu tenho que ter com as duas. Tá mais difícil agora. Muito mais difícil. Já teve alguma situação engraçada que vocês começaram a rir porque os pais não entendiam e vocês aí perceberam que eles já estavam ficando um pouco de fora do novo vocabulário de vocês? O crush, quando ela chegou pra mim e falou: "Ai, eu tô gostando de um menino, ele é meu crush". É crush, é top, topperson. A gente sempre Quem é o topperson? Topperson é top mais que top. Então é tipo topperson. Lá atrás o homem bonito era um gato. O pão, né? Pão. O pão, era verdade. Pedaço de mau caminho. Pedaço de mau caminho. Hoje é cremosa, é meu pãozinho de mel. Agora, na escola, por exemplo, você dizia que chega, o pessoal tá falando algo que você não entende. Existe isso também de separar? Ah, você não é da nossa tribo, você não é do nosso grupo. Cada grupo usa a sua gíria, digamos assim. Aí, tipo, se você tá usando a gíria de um outro bonde, acontece treta. Então tá, nós vamos fazer aqui agora um teste. Como é que está o nível de conhecimento desse novo vocabulário aqui entre pais e filhos? O friendzone. Não tenho nem ideia do que é isso. Nem eu sei. Eu também não. Ela sabe que ela já começou aqui. Friendzone é tipo assim, você gosta de uma menina, só que ela só te considera amigo. Isso é a friendzone. Fulana lacrou hoje. Arrasou. Ela tá um arraso. Ela chegou chegando. Tá vendo, né? Bom, tem outra aqui, chipar. Não sei. Não sabe? Chipar é quando você apoia um casal. É igual eu apoio a Cindy com o Bruno. É igual eu apoio vocês dois. Não vê o casal. Eu chipo vocês dois. Não vem a gente chipa. Na época do senhor, quando você queria dizer obrigado, o senhor dizia o quê? Valeu, mano. A senhora também? É. E vocês? Quando quer dizer obrigado? É nóis, valeu, thanks. Na época do senhor, como dizia oi, como vai? E aí, mano, beleza? Eu falava oi mesmo. Oi. E vocês? Agora só mudou uma palavra. E aí, men. E aí, man? E aí, Seja homem, seja mulher, fala man. Sim. Ok. Bora. A gente falava era boiano. Aí hoje é assim, ó. Ele tá brisando, Agora brisei. Brisando, mosquei. Você caiu de paraquedas no meio da conversa. Aí você quer entender o quê? Entrou no ônibus lotado, quer sentar na janela. Não tem como. Nossa, essa eu vou te falar. Então, para você não entrar no ônibus e querer sentar na janela, é melhor você querer entender o universo dos seus filhos, você, filho, também, entender que, apesar das diferenças, os seus pais sempre serão seus melhores amigos, seus melhores companheiros. Esse entendimento, ele transcende as gerações. É isso aí, tem linguagem que não muda, tá? Não muda. Muito obrigada a vocês. Muito obrigado, Valber, Patrícia. Eu achei bem chavoso isso. Assim. Foi muito top, lacrou, né? Vamos falar um pouco da linguagem dos jovens. Topperson. Se continuar assim, acho que eu vou bugar. Acho que não vai dar, não. É melhor voltar para o nosso idioma, né? A gente se entende melhor. Ninguém precisa mudar a forma de falar para entender os jovens, mas é importante não se distanciar e manter o diálogo sempre aberto. Essa distância não pode haver por conta da maneira de falar. A gente viu ali a descontração, mas é necessário que não fique lacunas, que não fique brechas em nenhum tipo de relacionamento, nem pais e filhos, por exemplo. E, aliás, diálogo aberto é importante em todas as situações da vida e, claro, no casamento também. Nós sempre falamos aqui na importância da comunicação entre o casal.
Quando isso não acontece, se abre uma porta para a traição. Inclusive, essa é uma das maiores justificativas de quem comete traição. Tem também a falta de sexo, a falta de dinheiro, o amor que acaba. Mas vamos fazer uma pergunta para todos vocês. Diz aí, Cucato, qual a pergunta? Na sua opinião, existe justificativa para traição? Eu pergunto isso para você que já traiu e para você que foi traído. Você acha que tem justificativa? Você já ouviu alguma justificativa? Você já deu uma justificativa? Eu queria que você participasse do programa com a gente, contando como foi essa justificativa, essa desculpa que você deu ou que você recebeu. Deixa o seu comentário bem resumido lá no Twitter ou no Facebook. E para esclarecer melhor esse tema, a Escola do Amor foi ouvir a versão dos dois lados, de quem foi traído e de quem traiu. Oportunidade, monotonia, busca por prazer, vingança, podem ser muitos os motivos que levam pessoas a trair. Aqui, cada um já experimentou o gostinho amargo da traição, seja de um lado ou do outro. Você já teve nos dois polos dessa história, né? Sim, eu fui traída, mas eu traí também. Eu não gostei de ser traída, porque eu dei o meu melhor e eu queria receber o meu melhor. E aí você fez o quê? No primeiro relacionamento, eu dei o troco. E foi bom pra você? Terrível. Terrível porque eu não estava sendo feliz. Eu estava fazendo para dar o troco. Vingança. Vingança mesmo. Alguém teve uma história muito traumática quando descobriu, viu a traição? Sim. Eu levantei de manhã e me deu vontade de mexer no telefone dela, eu mexi, aí eu vi as mensagens. Só que aí, a hora que eu comecei a ver as mensagens, e eu já pirei, né? Mas de repente aí ela arrastei ela, doei no cabelo, arrastei ela pra cama e peguei a faca pra pegar ela todinha. Você ficou cego? Fiquei cego. Só que na hora veio o pensamento, que você tem teus filhos. Aí eu lembrei da minha filha pequena e eu saí dali de casa e fui andar na rua. Só que depois eu voltei decidido a fazer. E fui atrás da pessoa com quem ela estava falando pelo zap. Só que aí uma amiga nossa, dou graças a essa amiga que chegou em casa. Que ela entrou na frente. E ela assumiu? Ela se justificou? Justificou. Nunca teve contato físico com a pessoa, só falava por mensagem. Só que aí, a minha cabeça não era isso que entrava, né? Mas você também já tinha traído? Traí várias vezes. Aí que tá o detalhe. Eu dou graças a essa traição por eu ter melhorado, tá? Porque eu senti a dor da traição, eu soube o que era trair, ser traído. Mas eu não sabia, eu só fazia. A gente é criado a ter uma família e quando você se decepciona, aí parece que o mundo caiu, né? Sim. Eu acho que se a gente fosse criado de uma outra maneira, a gente não sofreria tanto. Fui casada durante 20 anos e quando eu descobri que ele me traía, quando a gente namorava, assim, muito no começo, ele me traiu, eu descobri muito tempo depois e perdoei. Quando, depois de muitos anos, a gente já estava meio que no final do relacionamento, eu descobri que ele tinha me traído e realmente não perdoei e a gente se separou. Ao contrário do que já se falou, o homem é o garanhão, é o pegador, eu sofri a traição. Um dos meus primeiros relacionamentos, era um namoro quase noivado já, e os meus amigos sabiam, e eles me contaram. Quando a gente descobre dessa forma, pelo menos assim foi comigo, eu não acreditei primeiro. Me afastei dos amigos que me falaram, falei, você não quer me ver feliz, né? Eu não acreditei. Aí depois, quando eu vi com os meus olhos, aí isso foi muito ruim. Depois disso, eu tive um casamento muito bem sucedido durante o tempo que se durou, tive filhos, mas também era sempre assim, sempre havia uma desconfiança. Você não pode ver a pessoa mexendo no celular, você quer saber o que você está mexendo, com quem que você está falando, aonde você vai. Eu tive esse namorado, meio noivo também, relacionamento de 9 anos. E uma amiga que chegou e falou, né, que pegou ele. E eu fiz mais ou menos assim, imagina, tá doido, você desce. Imagina, que é isso. E aí até você vê com os próprios olhos. E aí, você viu? Vi. Aí acabei, lógico, você fica com a pulga atrás da orelha. Aí quando alguém vem falar, você fala, pô, tem coisa aí, né? E aí você segue até conseguir pegar e aí você pega.
Mas assim, foi totalmente diferente. Pra mim foi o que eu te falei, foi libertador. Quando você viu, qual foi a tua reação? Minha reação? Minha reação falou, cara, vai fundo. Eu tive um relacionamento de 4 anos, assim, indo e vindas, né? Terminava e voltava toda hora. Namoro. Isso. E só que nesse tempo que, assim, às vezes brigava, aí eu ficava ia atrás dos amigos dele, amigos, né, entre aspas, e ficava com eles para chamar a atenção dele. E você acha que isso não acaba perdendo respeito no relacionamento? Sim, muito mesmo. E eu sofria, né? Porque não era o que eu queria. Era mais por vingança. Vocês acham que em algum momento quem traiu teve motivo para trair? Todos, eu acho. Sim. No meu caso, eu acho que nesse caso aqui, que eu tinha parado de fazer o que eu fazia. Eu pedi perdão para ela de tudo que eu tinha feito atrás. Será que ela não tinha ficado com uma marca ainda? Ela pode ter ficado com a marca, só que não falava. Então, assim, eu realmente tinha me entregado a mudar. Uhum. Já tinha me proposto a fazer isso, porque eu queria mudar. E depois eu venho ter a surpresa, entendeu? Mas aí eu entendi que a surpresa já tinha vindo antes. A gente só vai em busca do que falta. Só. Então eu tenho certeza, no meu caso, que eu fiz muita falta. No meu primeiro relacionamento, no meu segundo, que foi um casamento, mas aí não houve a traição, mas a minha cabeça, o meu foco foi do mesmo do primeiro, então eu deixei a família acabar. E esse terceiro eu tô tentando fazer dar certo, sabe? Eu acho que não tem uma fórmula mágica, não existe uma fórmula mágica. As lembranças do primeiro, do segundo, eu tento usar com bastante bom humor as coisas que foram boas, as coisas que foram ruins, deletar, mas eu tenho plena convicção dos meus erros. A pessoa se sente culpada, se sente em falta. E a traição é uma falta da pessoa, é um desvio de caráter, é um erro. Se você está sentindo falta de alguma coisa, se você não está bem com aquela pessoa, termine e vá procurar outra. Jogue limpo, seja sincero, seja verdadeiro com você mesmo e com o outro. Muito se fala falta de caráter. Eu tinha 4, 5 mulheres numa noite, e não era porque eu queria ter. Eu tinha necessidade de ver elas tendo prazer. Hoje eu sei que era uma doença. E depois de todo esse processo que eu passei, que eu comecei a buscar a minha libertação, que houve, o que aconteceu da traição que eu senti, para mim aquilo ali foi para realmente acabar de me consertar. Que para mim realmente foi isso. E hoje, para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceu nos últimos tempos. Para mim foi isso, porque eu melhorei. Mas no fundo estarmos todos aqui falando em rede nacional, num programa de tanta audiência, que sofremos e estamos aqui firmes e fortes, né? Vocês sobreviveram. Sobrevivemos, né? Eu queria pontuar algumas coisas aqui para você. Algumas pessoas ali disseram, né, Cíntia, que sempre há uma justificativa. Ah, não, porque se traiu é porque houve uma falta. Não. Quando há traição, a traição é uma escolha. A infidelidade é questão de escolha. É claro, há pessoas que na hora de fazerem a escolha não pensam. Naquele momento, naquele exato momento, elas não estão pensando. Eu vou botar tudo a perder, não estou jogando limpo, não estou agindo da forma que eu deveria agir. Eu gostaria de ser tratado dessa forma. Então, a justificativa para a traição não existe. Não existe. Existem pontos que favorecem essa escolha, essa falha de caráter, essa escolha errada, mas não que justifique, E a gente viu ali, esqueci o nome da última que falou, quando ela disse isso, né? Melhor terminar então, ficou um silêncio na sala, né? Aquele silêncio de concordância, né? Porque a traição também, a pessoa ela acaba satisfazendo a sua vontade. Vem aquele desejo, né? Vem um pensamento, uma mulher que passou, vem aquele pensamento, então ela vai alimentando, cada vez que passa vai alimentando, uma conversa no WhatsApp, uma palavra diferente que a mulher recebe. Então, quer dizer, a pessoa ela vai satisfazer a vontade dela, dos desejos dela, só que vai haver consequências disso, porque se eu sei que eu tô com vontade daquilo, ver aqueles pensamentos, mas, poxa, eu sei que aquilo não é bom, eu sei que aquilo não vai fazer bem a mim, não vai fazer bem ao meu casamento, então peraí, eu não quero isso, eu vou me afastar daquilo, eu vou contra
contra o que o meu corpo está pedindo, eu vou contra o que minha vontade está pedindo. E também tem um outro lado, né, que é muito mais difícil, que é superar a traição. A pessoa que é traída, né, a dor que fica, o trauma que fica, a decepção, também é muito difícil superar. Há quem considere que é impossível. Mas antes de tomar qualquer decisão ou de dar o troco, como algumas pessoas pensam, preste muita atenção nessas dicas que, com certeza, vão ajudar você. A primeira dica a Cíntia vai dar. Espere o furacão emocional passar, né? Porque nesse momento, quando você recebe a notícia, quando você vê, né, o seu marido ou sua esposa traindo, é claro que você vai ser surpreendido e o choque, né, a emoção que vai vir, na hora você vai querer tomar uma atitude. Na hora você vai querer resolver aquela situação, mas lembre-se, quando você age pela emoção e a emoção passa, então você vai falar assim, poxa, eu não precisava ter agido dessa forma. Então o importante é esperar passar, esperar aquele momento ali, sabe, esfriar um pouco e você agir de forma racional, porque aí sim você vai saber qual atitude certa tomar. Segunda dica, decida se você vai ou não dar uma chance ao seu parceiro. Às vezes você tem que se separar, mesmo que seja algo temporário, até que novas condições sejam cumpridas. Então você tem que tomar uma decisão, você não pode ficar parada no tempo. Eu vou perdoar? Eu entendo o que aconteceu e eu quero reconstruir, eu sei que é difícil, mas eu estou disposto a perdoar e recomeçar. Ou então não, eu não tenho condições para isso, eu quero virar essa página. Essa é uma decisão que ninguém pode interferir, é uma decisão que você tem que tomar. E se decidir recomeçar, não deixe dúvidas sobre as condições. Recomeçar a relação é opcional, mas perdoar é incondicional. Você precisa encontrar forças para perdoar, para que não fique refém do que aconteceu. Então, o perdão, né, é importante porque aquilo é como se liberasse alguma coisa dentro de você, você ficasse leve, você ficasse bem, porque há pessoas que vão remoendo e vivendo e revivendo aquela situação todos os dias. E não perdoa, acaba levando para um outro relacionamento, aí ela se separa, mas leva o trauma para o relacionamento seguinte. Então, isso é importante, o que a Cíntia falou. E a última dica, livro Casamento Blindado. Aqui, Renato e Cristiane Cardoso colocam experiências que eles viveram e têm ajudado muita gente. Não são poucos os relatos dos casais que leram, não apenas leram, né, mas colocaram em prática o que leram e conseguiram sim restaurar o seu casamento, mesmo depois da quebra de confiança, conseguiram sim vencer as marcas do passado, conseguiram sim dar a volta por cima. Eu acredito que essas 4 dicas, ainda que objetivas, vão ajudar muitas pessoas. Porque a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos casais já passaram por isso ou estão passando e não sabem o que fazer, não sabem como agir um com o outro. Então, essas dicas são fundamentais. E pense muito bem para você não arriscar o que você tem, perder tudo que você tem. Você que está vivendo uma situação assim, com alguém do trabalho, com uma pessoa que você conheceu na rede social, você diz para si mesmo, eu tenho o direito de ser feliz porque eu estou vivendo mal. Pense antes de agir, não deixe o seu coração mandar na sua cabeça, tá bom? No próximo bloco você vai saber como um trauma pode afetar a sua vida mesmo sem você querer. Vamos saber como a Aline e o Carlos curaram feridas profundas e hoje são tudo o que queriam ser. A gente já volta, não sai daí. Quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Adquira o novo livro Casamento Blindado 2.0. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem diferentes experiências e conselhos. Novos capítulos, mais conteúdo. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Estamos de volta com a Escola do Amor Inteligente e temos uma outra pergunta para vocês. Qual é ou qual foi o maior trauma que você viveu? Você viveu alguma experiência traumática? Conta pra gente, mas tem que ser bem objetivo. Aqui no Twitter ou no Facebook, tá aqui as nossas redes sociais. Deixa escrito aqui as suas experiências também. E preste bastante atenção na nossa próxima reportagem. A psicóloga Meire Camia explica exatamente o que é um trauma e como ele pode afetar várias áreas da sua vida.
O trauma, ele é uma reação a um acontecimento que foi lido como algo que trouxe sofrimento ou muita dor. Uma dor pode ser física ou pode ser psicológica. No nosso caso, nós estamos tratando da parte psicológica, né? E agora, a intensidade dessa dor, ela é muito particular. Algumas situações, elas podem disparar esse trauma. Por exemplo, se eu sofri um acidente de trânsito numa rodovia. Então, algumas pessoas, elas registram o evento ao trauma, à dor. Então, toda vez que está perto de uma rodovia, vem toda a sensação física daquele momento, porque a emoção, ela não tem tempo. Agora, no caso dos relacionamentos amorosos, como é que um trauma pode atrapalhar? Às vezes a pessoa passou por um trauma significativo. Perdi meu pai quando era pequena, perdi um gatinho e tal. E tive algumas perdas que, para mim, na minha leitura, foi muito significativa. E aí, quando eu começo a namorar, por exemplo, eu posso projetar esses traumas nesta pessoa, nesse relacionamento amoroso. E aí, o que eu faço? Começo a me auto-sabotar. Eu começo a criar ciúmes. Eu gosto dessa pessoa, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não posso ficar com ela. Então, eu tenho comportamentos dúbios. Ao mesmo tempo, eu sou amorosa com ele, mas ao mesmo tempo eu destruo com meus ciúmes. Olha a importância de curar um trauma, né? Um trauma não curado faz com que a pessoa não saiba muito ao próprio respeito, não saiba lidar com as situações, a pessoa acaba se desconhecendo, né? Mas o pessoal de casa deve estar perguntando, mas por que eles estão falando sobre isso? É que a história da Aline é marcada por 2 grandes traumas. Isso tudo antes dos 15 anos. Vamos saber o que aconteceu. Acompanhe. Meus pais eram de família bem humilde e a gente se dava super bem, né? Porém, meus pais, eles tinham um sério problema com as brigas. Eles brigavam muito, se agrediam fisicamente na nossa frente. E, assim, eu lembro que nessa época eu era muito pequena. Eu tinha 5, 6 anos e foi bem difícil, assim. Meu pai, ele traía minha mãe. Então, quando ele chegava à tarde, eles começavam a discutir e ele agredia ela. A partir daí, eles se separaram, a gente ficou com ele a partir daí. Eu era muito pequena, né? Eu não entendia o porquê que a gente sempre mudava de endereço, né? Mas, assim, ao longo do tempo eu fui descobrir que foi devido a um crime que meu pai tinha cometido há alguns anos atrás, né? Nós morávamos na Bahia e nessa época meu pai veio para São Paulo para tentar uma vida melhor, procurar um emprego, para ver se conseguia ajudar a gente. Ele começou a trabalhar, mas quando foi para ele receber, ele não recebeu esse valor. E ele estava muito desesperado, porque ele dependia desse valor para buscar a gente lá no interior, onde a gente estava. E nesse momento ele saiu do controle, feriu essa pessoa, esse patrão dele, e ele veio a falecer depois. Então, quando eu fiz 13 anos de idade, um dia chegou um oficial de justiça na minha casa e perguntou para ele: "Seu Francisco, você sabe que a gente está aqui?" Deu voz de prisão para ele, falou para ele se eu quer fazer a barba, se eu quer fazer alguma coisa, quer despedir das suas filhas, da sua família, antes de você ir com a gente, ou o senhor vai com a gente agora mesmo. Aí ele falou: "Não, eu vou agora mesmo." Pai, o que está acontecendo? Por que estão te levando? O que está acontecendo? Por que levaram o papai? A polícia levou ele. O papai foi preso. O quê? Preso? Mas preso por quê? O que foi que ele fez? O papai matou um cara. Não. É por isso que a gente sempre mudava de casa. Calma. Eu vou te explicar tudo. O papai, ele perdeu a cabeça. Ele matou o cara porque o cara não quis pagar o serviço dele. Foi um momento muito triste, foi um momento muito deprimente, porque há tempo atrás eu não tinha minha mãe porque eles tinham se separado. E agora eu não tinha o meu pai porque ele estava sendo preso. Ele ficou mais ou menos uns 12 anos preso. Crescemos sozinhos, entramos na adolescência, tudo sozinhos. Então a gente não tinha muita assim, pessoa, pai e mãe para falar: entra, fica dentro de casa, não sai, vai para a escola. A gente não tinha isso, a gente foi criado em liberdade total. A gente fazia o que queria, saía na hora que queria. Então, nessa época, a gente começou a
ir pros bailes, né, pagode. Parei de estudar e fui vivendo por mim mesma. E foi nessa época que eu conheci o Carlos. Ele estava tocando, ele tinha um grupo de samba. Aí a gente começou a namorar, começou a se conhecer. Com 14 anos eu conheci ele. O começo foi um namoro, assim, legal, assim. A gente, né, tinha aquela pureza que tem antigamente, né? Que a gente namorava no portão. Era uma coisa, assim, bem pura, bem ingênua mesmo, assim. Aqueles namoros ingênuos. Não tinha as malícias que tem hoje, né? Teve um dia que eu tinha combinado com o Carlos de a gente se encontrar em um determinado local, onde ele iria tocar também. Quando a gente chegou nesse local, o Carlos não apareceu. Era por volta de umas 4h30, 4 horas da manhã, chegou 2 carros pretos com pessoas armadas. Como se fosse uma chacina. Oi, mana! Perdeu, hein? Um sonzão hoje no pagode. Tudo bem. Que pena que você não foi. Eu tô cansada. Vamos pra casa? Bora? Então vamos. Quando eu saí de lá, eu vi as pessoas caídas no chão e uma delas era minha irmã. Ela estava caída de bruço, uma poça de sangue que era dela mesma e agonizando para morrer. Aí na época morreu 6 pessoas. Eu fui a única que fiquei viva, na verdade. Eu entrei em coma já antes de me levarem para o hospital. Aí depois do coma que eu fiquei paraplégica, só mexi o olho. Eu não andava mais, não falava mais. Só escutava também, mas eu não mexia os braços? Não tinha mais reação nenhuma no meu corpo. Daqui para baixo não havia movimento mais em mim. E ela só voltou ao normal depois de 1 ano, mais ou menos. Hoje ela tá bem, graças a Deus. Aí nessa fase da vida eu comecei a ter medo de sair depois que aconteceu isso com a Lana, com a minha irmã. Então eu parei de ir pro pagode e comecei a curtir outro tipo de balada. Eu conheci uma outra pessoa. Eu namorei com essa pessoa uns 3 meses, mais ou menos. Foi quando o Carlos voltou para minha vida e ele viu, né, aquela situação de namoro. Teve uma situação que eu estava em casa com esse meu namorado e ele chegou na minha casa, entrou, cumprimentou a gente, deu boa noite, depois ele foi embora. Nesse momento eu vi que eu estava fazendo a coisa errada, que eu não queria estar com aquela pessoa. Eu realmente queria estar com ele porque era ele que eu amava. No dia seguinte a gente conversou e eu terminei esse namoro de 3 meses e a gente voltou. Nessa época ele tocava em uma pizzaria e eu recebi uma ligação de uma pessoa e eu descobri uma traição dele. Olha, eu sei que você é a namorada do Carlos, mas eu quero te falar que ele tá com uma outra pessoa. Então eu falei pra ela, não tem como, a gente voltou, tem pouco tempo, não tem como ele tá com outra pessoa. Aí ela falou, ele tá sim, eu tenho como te provar. Aí eu falei, tudo bem, então como você vai me provar isso? Ela falou assim, a casa dela é em tal lugar, me deu o endereço dessa pessoa, dessa outra, suposta, né, namorada dele. E falou, normalmente ele vai estar lá a tal horário. Eu fui lá e constatei realmente que ele estava na casa dessa pessoa. Você não tem vergonha nessa sua cara mesmo, né, Carlos? A gente acabou de voltar e você aí pendurado nessa mina. Bem que me disseram e eu, burra, não quis acreditar. O que você tá fazendo aqui, Aline? Deu pra me seguir agora? Você fica quieto. Não fala nada, não. Você não tem jeito mesmo, você é um mau caráter. Te viram outro dia com ela no pagode e eu não acreditei quando me disseram. Mas você não tem jeito mesmo, né? Para com esse barraco, Aline. Vamos pra casa. Lá a gente conversa. Não vai conversar nada. E eu dou barraco mesmo. E você fica aí. Não sai daí, viu? Espera, Aline, espera. Vamos pra casa. Lá a gente conversa. Pra mim deu, entendeu? Já era. Se você quer ficar com ela, você fica. Pra mim já deu. Para, vamos pra casa. Lá a gente conversa. Você nunca mais olha na minha cara. Eu não quero falar com você nunca mais. Calma, Aline, eu gosto de você. Já era, Carlos, me esquece. Aline, Mas nessa fase da vida, a minha mãe não queria mais, porque ela viu todo o meu sofrimento, né? Vai, volta, esse namoro de briga, traições. Então a minha mãe não queria. Ela falou, você vai sofrer se você ficar com ele.
Porque você sabe como que ele é e você vai voltar para ele assim mesmo. Por ela ficar impedindo o meu relacionamento, eu fugi de casa e fui morar com ele. Filha de pais separados, primeiro a Aline ficou sem a mãe, foi morar com o pai. De repente o pai é preso, sai da vida dela, ela se vê sozinha, em plena adolescência, vem uma outra tragédia. Sua irmã leva um tiro, quase perde a vida, é um trauma atrás do outro. E aí, quando ela pensa que as coisas vão se normalizar, né, ela volta, né, com Carlos, e ela pensa que está tudo tranquilo, só que ela recebe outra notícia que com certeza também causa um trauma, que foi a traição. Um trauma atrás do outro. Agora a gente vai conhecer quem é o Carlos. Veja com a gente. Antes da minha mãe, dela separar do meu pai, ela separou justamente porque ele tinha problema com álcool, né? Se um pai foi embora da casa, o seu filho vai sentir, não importa quem ele seja, o que ele faz, o que ele fez. Foi quando eu larguei a escola, eu comecei a tocar, não queria mais saber de outra coisa, a não ser tocar. Eu conheci a Aline nesse certo local onde eu tocava, com uns 15 anos. Ali que eu comecei com esse negócio de namoro. Foi quando eu conheci a Aline, foi que a gente foi se conhecendo, e ali começou essa minha vida de vamos dizer, o tal namorador, né? Até então, quando eu conheci a Aline, eu tocava num grupo só de adolescentes. A gente tocava sempre no bairro, ali perto da casa dela, próximo da casa dela. E aí eu comecei a conhecer uma outra turma, outras pessoas. E aí eu comecei a conhecer gente diferente, garotas diferentes. E eu vi que as garotas olhavam para mim diferente, queriam ficar comigo. E aquilo ali, eu ficava com uma, ficava com outra. E como a Aline já contou, eles continuaram o relacionamento até que ela pegou ele no flagra. Ligaram para ela. Uma amiguinha ligou pra ela, avisando que eu tava ficando com essa garota. Então ela foi na casa dessa garota. Você não tem vergonha nessa sua cara mesmo, né, Carlos? A gente acabou de voltar e você aí pendurado nessa mina. Para, vamos pra casa. Lá a gente conversa. Você nunca mais olha na minha cara. Nós terminamos e pra mim ficou meio chato, né? Carlos resolveu insistir na Aline e pediu ajuda a uma amiga dela. Depois de muito resistir, ela aceitou conversar. Ela jogou tudo, sabe? Aquela carga que tinha tudo nas minhas costas. Tá aqui, a responsabilidade é sua. E eu peguei aquilo e falei, não, eu topo. Eu topo mudar, eu topo abandonar tudo. Nós começamos a morar junto. Ela saiu da casa dela, aos poucos. Um dia dormia na minha casa, o outro também. No outro dia dormia na minha casa, no outro também. E quando fui ver, nós estávamos morando junto. E aos poucos ela veio trazendo a roupa. Um dia uma sacola, vai ver, ela estava lá, já instalada já no meu quarto. 3 meses depois ela engravidou. Quando ela engravidou da primeira filha dela, aí que veio mais complicação ainda. Aí que eles pioraram mesmo, de briga, de tudo, né? Financeiramente, porque tinha que comprar as coisas pro neném, pra bebê, né? E na época eu tinha acabado de nascer. O que a gente vê claramente aí é que os dois se amavam. E é uma coisa que a gente vê muito nos relacionamentos e nos casais falam muito sobre isso. Uma certeza a gente tem, é que a gente se ama. Mas existem tantas brigas e era o que acontecia com eles. Eles se amavam, mas tinha muita briga. Porque ela insegura e ele um rapaz bem tranquilão, até que demais, uma boa vida. E claro que ia chegar um momento que essas diferenças iam se chocar. Mesmo eles tentando ficar bem... Porque quando se ama, quer se estar bem, né? As brigas continuavam, aumentavam de intensidade a cada dia que passava. Agora, ela grávida, quer dizer, pensa que não pode piorar. A situação piora. Não que a criança é um problema, mas não era o cenário para receber uma criança ali, né? Exatamente. Vamos ver o que aconteceu depois. Ali eu estava super feliz, mas eu ainda tocava. Bendito samba, né? Eu ainda tocava. E aí foi aquela coisa, eu prometi a ela que não tocava mais, que voltava, ficava numa boa, mas quando ela engravidou, falei, caramba, agora ela vai ficar presa em casa, né? Não vai poder sair, tá grávida. Aí eu comecei a tocar novamente, comecei a sair. Aos poucos, eu ia num samba aqui, num samba ali, num samba por lá, daqui a pouco eu estava envolvido, eu estava novamente em outro grupo de pagode. Ele não cumpriu com a promessa que não ia mais tocar, e isso era o que mais me deixava, assim, irritada. E é o que causava as nossas brigas, porque eu sabia que se ele voltasse pro pagode, ele ia me trair de novo. É uma coisa automática, porque tá lá, tá envolvido. Eu já tava por aqui já com essa situação. Teve uma fase que eu sentia raiva dele, eu não sei se juntou
todo o meu passado que veio à tona naquela fase difícil da nossa vida, que a gente não conseguia pagar as contas, a gente brigava muito por isso, a gente não conseguia ter um lugar digno para nossa família, para a gente morar, a gente morava na casa dos meus pais de favor. Então, foi um montante assim, de problemas que entrou na minha cabeça que eu tinha que me separar, que a gente não era para estar junto. Ela começou a me tratar estranho, começou a me tratar diferente. Eu ia beijar, ela virava o rosto, eu dava aquele beijo com gosto de geló. O que eu fazia com ela outrora, ela começou a fazer. E foi na época que ela começou a trabalhar. O curioso é que ela começou a trabalhar e eu desempregado. Você não faz nada o dia inteiro mesmo, né, Carlos? Vai, levanta daí. Tá difícil. Não consigo arrumar nada. Enquanto você fica aí, eu dou maior duro, tá? Eu trabalho, eu estudo. Pra você tá tudo ótimo, né? Nada te incomoda. Não fala assim, Aline. Claro que me incomoda. Eu sei que você tá ralando. Você precisa mudar, isso sim. Querer mudar e ficar sentado aí o dia inteiro não rola não, tá? Bom, eu vou indo então, porque eu tô atrasada. Depois a gente conversa, viu? Ah, não esquece de dar comida pra Bia, tá? Eu já deixei tudo pronto lá na geladeira. Tá bom. Espero, viu? Não precisa me esperar, não. Vou chegar cansada, vou chegar tarde. Só cuida bem da Bia, viu? Eu acredito que esse período foi o período que ele sofreu mais, né? Porque apesar de eu estar mal, eu não vi aquilo como um sofrimento pra mim. Pra mim, eu queria me livrar daquilo ali, daquele problema. Tô tentando não arrumar problema com a Aline. Ela tá me dando um gelo. E eu não sei o que fazer. Tô me sentindo um lixo. Ela já nem fala comigo direito. Eu acho que se continuar assim, a gente vai se separar. Nessa época, minha mãe já frequentava as reuniões, né? E ela me convidou para ir na palestra, né? Ela, juntamente com a minha irmã. Aí eu falava para ela, para não desistir, que Deus podia mudar a vida dela, né? Mas que ela tinha que dar o primeiro passo, que ela tinha que insistir, que ela não poderia desistir de frequentar as palestras comigo. E aí eu falava para ela e para ele também, que ele vinha ver a menina, eu falava para ela também, para ele também, que ele também tinha que pegar firme, né? Comecei na palestra com a irmã dela. Eu ia uma semana, eu ia uns 3 dias na semana. Quando eu cheguei lá na palestra, primeira vez que eu fui, eu já voltei diferente. Foi aí que eu decidi largar tudo, né? Foi quando as coisas começaram a ter uma mudança. Vamos cuidar da gente, a gente tá se perdendo. A gente sentou, conversou e eu falei, tá bom, vamos voltar. Realmente eu preciso de ajuda, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô me sentindo perdida. Foi quando eu voltei, aí a gente voltou com toda a força e nos separamos mais. Não éramos o casal perfeito, a perfeição de casal, mas já tinha ali uma mudança, né? Um entendimento, a gente conseguia sentar, conversar, se acertar. Isso foi indo, o tempo foi passando, nós começamos a nos aprofundar mais na palestra, a coisa foi mudando cada vez mais. Eu comecei a olhar para ele com os mesmos olhos de quando eu me apaixonei por ele lá atrás. Foi voltando o amor, foi voltando a paciência, foi voltando a compreensão, foi voltando a união. Então a partir daí a gente nunca mais se separou. Ela passou a ser mais carinhosa, mais compreensiva, mais amiga, né? Mais amiga. Eu consegui um trabalho, comecei a trabalhar, né? As coisas foram mudando de verdade. Logo ele já começou a trabalhar, nossa família começou a se erguer, a gente conseguiu comprar um lugar pra gente morar. Hoje a nossa família, assim, é completa, né? A gente tem paz, a gente tem alegria, a gente tem união, né? Hoje é meu melhor amigo, eu sou a melhor amiga dele. Hoje tudo aquilo que eu tentei construir lá atrás, só que eu não tinha estrutura para isso, acontece, porque a partir das palestras a gente aprendeu o caminho, a gente aprendeu o segredo, né? Em 2006 nós casamos, oficializamos. E aí, em 2009, nós tivemos um outro filho. Temos uma família bacana, 2 filhos, mais velha de 17 anos, do nosso tamanho. Eu tenho até aquele pensamento, poxa, se um dia, se eu sei lá, ela morrer primeiro, o que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? Sabe, foi a minha infância inteira. Eu tenho
Na minha infância inteira, foi em torno dela, né? Em torno da gente. E aí hoje a gente tem a nossa família, tem os nossos filhos. Hoje eles têm amor, têm união, têm confiança, tem tudo que eles não tinham antes, né? Como eu convivi com ele desde pequena, então eu sei que ele realmente, ele se transformou mesmo, as palestras transformou ele. Hoje o nosso lar, ele é abençoado, né? E assim, a gente frequenta as palestras juntos, né? Sempre que ele não pode por causa do trabalho, ele não vai, mas eu vou, né? Eu tô sempre indo, toda semana, não perco, não falto. E assim, faz parte da minha vida, nunca mais eu vou largar a palestra. Hoje eu faço o que puder, o que eu não puder, por ela e pela nossa família, entendeu? Hoje eu não tenho abaixo de Deus, o meu bem maior é ela e também os nossos filhos. Então, o que eu puder fazer hoje pro bem deles, eu faço. Não importa o que é. Se eu tiver que subir montanha, eu subo por eles. A gente vê a evolução da Aline, como ela foi, né, se libertando dos traumas e como o Carlos corre atrás do prejuízo para alcançá-la, né, já que o casamento estava por um trilho. E eu queria parabenizar, claro, a Aline e Carlos. E é isso que você que está em casa aprende nas palestras. Você se cura interiormente, aprende a ser melhor, a ter autoconfiança. E tudo isso começa, eu não sei se você prestou atenção, mas no primeiro dia. Você viu o que ela falou? No primeiro dia que eu fui à palestra, eu saí de lá diferente. Ela aprendeu mais a respeito dela em um dia do que a vida toda. Um dia que ela estava na palestra. Então eu queria propor para você que está vivendo isso, um desafio. Se programe para estar na palestra nessa próxima quinta-feira. Se nesse um dia, nessa quinta-feira, você vindo, não acontecer nada com você, você entrar e sair do mesmo jeito, nunca mais pise aqui, não volte mais. E você pode espalhar. Olha, eu fui lá e é mentira o que eles falam, hein? É mentira, porque eu fui. Pode fazer isso. Eu faço esse desafio com você, porque você pode começar uma nova fase da sua vida, né, Cíntia? Já nessa quinta-feira agora. Sim, e para você saber que os seus traumas realmente não definem o seu futuro, né? Que você pode começar a agir de uma forma diferente, a curar o seu interior, curar os traumas e verdadeiramente ser feliz. E eu quero aumentar esse desafio. Né, como você falou que fez o desafio. Se não acontecer nada, você vier às palestras e não acontecer nada, a gente traz até aqui no programa. Pronto. A gente traz até aqui no programa. Mas para você que quer saber como que é as palestras, né, como que acontece, a gente tem um trechinho das palestras para você. Acompanhe só. Quantos solteiros, divorciados, viúvos, hoje têm medo de amar? São pessoas que dizem assim, ó, todos os homens bons, as mulheres dizem, todos os homens decentes já estão casados. Ou então, homem é tudo igual, mulher só quer homem com dinheiro. Quer dizer, as pessoas machucadas, elas têm medo de ser feridas novamente, então elas se fecham para o amor. E é engraçado porque ao mesmo tempo que elas se fecham para o amor, que elas têm medo de amar, elas não conseguem não amar, elas não conseguem não sentir a carência, o desejo de ter alguém. Com a mistura de medo e amor, ela vai e acaba se envolvendo com quem? Exatamente com o tipo de pessoa que vai machucá-la, que vai cumprir todos os medos dela, todas as profecias negativas da vida dela. Se você quer, então, vem estar com a gente e deixe os seus traumas onde ele tem que estar, né? Onde eles têm que estar, no passado. Eu e a Cíntia estaremos nas palestras das 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. A Cris e o Renato estão nas palestras às 8 horas da noite. Não perca mais tempo. Tem estacionamento grátis, creche para os seus filhos pequenos e você não paga nada. Esperamos todos vocês lá, quinta-feira, no Templo de Salomão. Por hoje é só, semana que vem tem mais uma aula cheia de ensinamentos para você. Olha só o que está preparado para a semana que vem. Prisioneiros do sexo, como se livrar desse vício. E ainda, alcoolismo na adolescência. Quais prejuízos ele pode trazer? E você não pode perder. Até lá. Tchau.